Boa noite. Paz seja convosco. É gratificante estar aqui na igreja do pastor Ronaldo. Toda vez que eu venho, uma grande bênção acontece na minha vida. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo de número 3. Amém? Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar, tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador daquilo que se afadiga. Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos de todos os homens, para com eles o afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada se lhe tirar. Isso faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Diga graças a Deus. Pode sentar. Você pode tirar um pouquinho só do retorno, só abaixar um pouquinho. As promessas que Deus tem para a nossa vida, também em relação aonde nós estamos vivendo, não passam nem perto daquilo que nós estamos vivendo. E muita gente dentro da igreja vive até de teimoso, porque você olha na vida dele, na vida dela, e você não vê nenhum sinal, nenhuma característica de que Deus está ali presente. Você vê, às vezes, a fé, a fidelidade, você vê aquela pessoa insistindo, mas você não vê promessa de Deus na vida da pessoa. E nós acostumamos a dar muitas desculpas para isso. Uma delas é o tempo de Deus. É verdade, existe o tempo de Deus, existe tempo para todas as coisas. Mas Deus não é só Deus, Deus é Pai. E o tempo do Pai é o tempo do amor. O Pai está sempre pronto para atender o filho em qualquer circunstância. Quem é pai aqui sabe disso. E muitas vezes nós não conseguimos alcançar aquilo que nós precisamos de Deus por causa das nossas dificuldades, ou por causa da nossa omissão naquilo que Deus espera de nós, espera que nós façamos. Muita coisa que está acontecendo de ruim na sociedade é por omissão da igreja. Muita coisa que está acontecendo no nosso país está acontecendo no mundo por omissão da igreja. A igreja não foi chamada para fazer reuniões, para abrigar pessoas que supostamente foram salvas por aceitarem Jesus e se reunirem dentro da igreja uma vez na semana, cantar alguns hinos, ler alguns salmos, fazer algumas orações, e depois passar 6, 7
dias lá fora no mundo sendo bombardeado pelas coisas que o diabo tem e controla lá fora, para que no outro domingo a pessoa volte à igreja da mesma maneira como se praticava antigamente o catolicismo, religião. Deus não chamou nenhum de nós para isso. A igreja não existe para isso. Igrejas são chamados para fora. A igreja está no mundo para fazer aquilo que Jesus fazia. Foi essa a diretriz que ele deu para a igreja. E ele deu também uma ordem dizendo que o inferno inteiro não ia poder fechar a porta da igreja, a boca da igreja. A igreja é para ensinar que Deus é bom. A igreja só existe para ganhar alma e batizar. A igreja não é um lugar onde os salvos têm que se reunir, se alegrar e o resto que se vire lá fora. Eu não sei se acontece na igreja do pastor ou não. Na minha igreja tem. Muitos de nós que estamos na igreja e que supostamente são salvos, têm familiares e no momento desse estão lá pulando carnaval. Muita gente boa da igreja morreu naquela boate em Santa Maria. Muitos desviados morreram lá. Tem muita mãe e muito pai evangélico chorando por causa daquelas pessoas que morreram lá dentro e pessoas que estão morrendo por aí. Porque muitas vezes nós não conseguimos fazer nem na nossa casa o que Deus chamou, o que Deus nos salvou para fazer. Eu quero falar um pouquinho disso, porque o pastor Ronaldo falou comigo que é renovação e restauração. É o que Deus mais gosta de fazer. Deus está sempre pronto a atender aquele que clama, aquele que se arrepende, aquele que tem coragem para olhar para dentro de si e fazer uma autoanálise, aquele que não é uma farsa, aquele que não usa máscara, aquele que é sincero, sem máscara. Deus tem prazer em edificar a vida da pessoa. Tem muita igreja fazendo roupa-roupa, tem muita igreja fazendo movimento, tem muita igreja cantando, dançando e pulando, enquanto as pessoas estão morrendo lá fora. Muita gente sai das igrejas e vai para os barzinhos, vai para as boates, vai para os lugares onde Deus certamente não está, porque não foi convidado. E nós estamos levando a vida como se isso fosse normal. Eu estava olhando uma coisa, pessoal. Em todos os setores da sociedade, todos os setores da sociedade, nos mais importantes lugares, estão sendo dirigidos por homens e mulheres homossexuais e que estão impondo uma nova maneira de viver. Já existe hoje uma alternativa familiar chamada família alternativa, que é composta entre pessoas do mesmo sexo. E paz, meus senhores, que essas famílias receberam autorização legal, judicial e social, porque a sociedade foi a primeira que aprovou, recebeu para educar crianças, para criar filhos. E é sabido que o homossexualismo é um conceito transferido. Estão reproduzindo com o aval da justiça, com o aval da sociedade. É chique ter um homossexual na família. É chique ir para a televisão e falar que aquela roupa, que aquele cabelo, que aquele calçado, que aquela festa, que aquele quadro, que aquela escultura, que aquela novela, que aquilo que é a atração do momento foi criado e idealizado por uma pessoa que tem esse desvio de conduta, que tem um demônio no seu corpo, um demônio que está sendo aprovado pela sociedade e desaprendeu de orar, se é que um dia orou em favor do seu próximo, e principalmente a igreja, que legaliza tudo aquilo que não era para ser
Eu sei disso. Tudo que nós fazemos na igreja é bom para nós. Deus permite. Festa, encontro, seminário, congresso, tudo é muito bom para nós. Para Deus o que é bom é alma. É alma. Ganhar e batizar. Ganhar e batizar. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Eu tenho uma laranja aqui, quero falar um pouquinho da laranja, porque nós sabemos muito pouco da laranja, muito pouquinho. Achamos que a laranja é boa, é vitamina C, é bom para prevenir a gripe, é bom para fazer um suquinho. Entendemos muito pouco. Eu fiz uma pesquisa, tirei na internet, não sou nutricionista, se tem algum nutricionista aqui, vai poder colaborar com isso que eu estou colocando. Todo mundo conhece que a laranja tem vitamina C, e é verdade, ela é rica em vitamina C. E quando nós absorvemos essa vitamina, ela auxilia, aumentando a resistência do nosso organismo contra infecções, cicatrizações e de feridas, e também na absorção do ferro, e por isso, e por ser cítrica, contém 69% de ferro. Você previne em combate vários males como o ataque cardíaco, o AVC, e por ser também antioxidante, reduz o risco de todo tipo de câncer. Contém também sais minerais como cálcio, ácido fólico, fósforo, potássio, que tem função dentro do nosso organismo. O fósforo na formação, o cálcio e o fósforo na formação óssea, os dentes, o potássio, controla a pressão arterial. Também fazemos errado quando chupamos a laranja, porque é recomendado que se coma a laranja. A parte branca, que nós chamamos de sebo, contém a pectina, e ela, a pectina, atua em nosso organismo com muitas funções. Na boca se mistura com sucos gengivais e previne contra as cáries dentárias. No estômago aumenta o volume do alimento e dá facilidade ao processo digestivo. No intestino grosso, a pectina é fermentada e libera uma substância que previne contra o câncer de intestino. Ela reduz o LDL, que é o colesterol mau, e o bagaço da laranja também é bom para quem tem o intestino preso. Ela é de baixo valor calórico, 43 gramas por quilo de caloria, que mantém o seu índice glicêmico muito baixo, por isso pode ser usada à vontade. Tem vitamina A, e a vitamina A previne contra a falta de visão, contém o ácido fólico, que para as mulheres grávidas é muito bom, pois auxilia a formação do tubo neural do bebê. Ela é importantíssima, e um copo de suco de laranja contém 237 ml de potássio, que controla a pressão. E como já disse, não sou nutricionista, mas pesquisei essas informações sobre esse fruto, né? Fruto de grande valor, e cá para nós, você não imagina que esse fruto, você não imaginava que esse fruto tivesse tantas propriedades assim, né? Eu fiquei surpreso com uma laranja, o que tem dentro de uma laranja, né? E aí é bom até dar um conselho, né? Você pode até aconselhar o seu irmão, falar com ele, você precisa comer mais laranja. Você precisa comer mais laranja, né? Irmãos, eu tirei isso aí na internet, se você quiser olhar, você vai achar lá e vai ver tudo que está lá. Eu quero falar um pouquinho sobre tempo e sobre espaço. Nesse processo de Deus, no processo de restauração, tempo e espaço, tudo está subordinado a isso, ao tempo e ao espaço. E nós, como estamos falando da laranja, o primeiro fator que a laranja está subordinada é o fator tempo. O segundo fator é o fator espaço. Tempo e espaço. O que é o fator tempo? Bom, a laranja nasce no pé, e todas essas propriedades que eu falei aqui estão dentro dela, são adquiridos, né, quando ela nasce. Não se pode colocar isso de outra maneira. Não dá para fazer enxerto, não dá para usar o transgênico. A laranja só adquire isso que eu falei para você aqui no seu nascedor. Todas essas propriedades são originais.
E por isso elas estão subordinadas ao tempo. Está subordinada ao tempo, né? E se elas não forem aproveitadas no devido tempo, o que vai acontecer? Vai estragar? Vai apodrecer? Vai mofar? Não. Primeira coisa que vai acontecer é que elas vão perder a sua propriedade. Elas vão perder a razão pela qual ela existe. Ela não existe apenas para mim tomar um suco e me deleitar. Aquelas outras coisas que foram citadas, que são originais dela, que estão dentro dela, são necessárias para a vida da pessoa. Ela perde a propriedade. Existe um tempo para ela ser usada. Ela é perecível. Ela precisa ser usada dentro de um tempo hábil, senão ela vai perder as suas propriedades. E assim, meus irmãos, acontece conosco. Assim acontece com o ser humano, principalmente com o cristão. Acontece com aquele que é chamado por Deus, aquele que recebe de Deus os seus dons, os servos de Deus, os filhos de Deus. E por que acontece? Porque quando nós nascemos de novo, através de Cristo Jesus, nós somos como esse fruto. Nós somos como ele. Dentro de nós passa a existir propriedades que são inerentes ao Filho de Deus, que são inerentes ao Espírito Santo que é dado a nós por Jesus, que antes nós não tínhamos, porque vivíamos como criatura. A raiz do pecado estava dentro de nós, o pecado original que nós ouvimos tanto falar. Mas quando nós nascemos de novo, quando aceitamos Jesus e nascemos, somos como o fruto, não da laranjeira, mas da videira verdadeira que é Cristo Jesus. Está escrito que aquele que permanece nele, o Pai que é o agricultor, vem e limpa para que se produza mais fruto. Não tem fruto independente. Não tem como produzir o fruto com propriedades se não estivermos firmes em Cristo Jesus. Aquele que permanece em mim, esse produz muito fruto. Por quê? É inerente, é natural. É natural. O cristão produzir fruto é natural. João 15,16 me veio à memória agora, dizendo: não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vá, deem frutos, e o vosso fruto permaneça. Existe uma palavra de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a nossa vida para isso. Então, essas propriedades adquiridas no novo nascimento são propriedades originárias que acompanham Cristo e estão dentro dele, e para fazer o que ele fez, e é por isso que Jesus diz que aquele que está nele, permanece nele, a sua palavra permanece na pessoa, vai fazer o que ele fez e fará obras maiores ainda. Ele também fala conosco: vai por todo mundo e prega o Evangelho, diga para as pessoas que Deus é bom, diga para as pessoas que existe uma outra maneira, diga para as pessoas que tem um outro jeito. Sabe por quê, igreja? Ele colocou a propriedade dele em nós, e essa propriedade que Deus colocou dentro de nós tem um tempo para ser usado. Tem um tempo para ser usado. Nós não fomos chamados desde algo apenas para pular e dançar, apenas para fazer parte do rol de membros de uma igreja, apenas para exercer dentro da igreja um cargo, e geralmente nós fazemos com aquilo que nós gostamos. Dificilmente se faz na igreja aquilo que não se gosta. A gente vai dando um jeitinho, até fazer o que se gosta, independente da necessidade que o pastor tem, que os líderes daquela igreja têm, e vamos adiando. Quantos numa Assembleia Geral de final de ano recusam o trabalho? Quantos estão cuidando da própria vida e alegando que estão cuidando daquilo que Deus deu, das portas que Deus abriu, das faculdades que Deus colocou, das empresas que Deus permitiu abrir, dos recursos que Deus tem dado para aquela pessoa? As televisões que hoje já são do tamanho de uma parede inteira,
os elétricos inteligentes que a classe C, a classe D, a classe E, a classe Z já tem dentro da sua casa. E quando você precisa do irmão, precisa da pessoa, precisa da irmã, não posso, porque eu não posso deixar minha casa sozinha, senão o ladrão rouba. Quem deu? Foi Deus. Foi na campanha do final de ano, foi no projeto de vida, foi na campanha de Jeová Jiré, foi na campanha da vitória. Foi Deus que deu. Deus deu o que a pessoa pediu, mas Deus não pode pôr um anjo lá na porta da casa e a pessoa não pode ir para a igreja, porque agora ela tem que cuidar daquilo que Deus deu. Jesus disse que é preciso fazer a obra de Deus enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Eu estou falando aqui para líderes, estou falando para filhos de Deus. Será que quando você volta para casa, depois do culto, durante a semana, será que lá no seu trabalho, dentro do ônibus, no carro, no shopping, será que onde você está, você fala de Jesus? Será que as pessoas sabem que você tem fruto? Ou será que eles estão esperando para comer o seu fruto e esse fruto nunca aparece? Será que você só faz evangelismo quando está marcado na igreja? Será que Deus tem podido contar com você? Será que a sua igreja tem podido contar com você? O seu pastor tem podido contar com você? Você é dizimista, irmão? Você é ofertante? Sabe? É preciso fazer a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Atente para todas as coisas debaixo do céu. E nós aprendemos nesse tempo pregando o Evangelho. Eu tenho visto pessoas que estão na igreja há 30 anos, há 40, há 50, há 20. Pessoas que nasceram de novo, que traziam dentro de si propriedades fabulosas, adquiridas de Jesus, mas que deixaram o tempo passar, que investiram o seu tempo cuidando de coisas pessoais, de coisas particulares, porque o Deus que deu todas as coisas, o Deus que abriu todas as portas, não pode, não podia, nem não pode cuidar daquilo que é seu melhor do que você. Aquele versículo está em Mateus 6,33, que Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas te serão acrescentadas. Ele não tem validade para muito crente velho. E crente velho, me perdoe, eu não estou falando de pessoa idosa, não. Eu estou falando de gente que tem muito tempo que está na igreja e já está anestesiado. Só permanece na igreja enquanto está tocando, enquanto está cantando, enquanto está dançando. Parou a música, começou a palavra, você pode ir lá fora, na cantina, na rua, você vai ver o pessoal lá, porque eles não precisam mais da palavra, eles não precisam mais ouvir, o pastor não pode mais contar. Pessoas que já ouviram tudo que tinha para ouvir, pessoas que tiveram a oportunidade de ir nas cadeias, de ir aos hospitais, nas praças, nas ruas, tiveram a oportunidade de exercer o ministério dentro da igreja, ajudar a trabalhar, de vir à escola bíblica, de entrar no seminário, tiveram a oportunidade, mas deixaram o tempo passar. E sabe o que aconteceu com eles? Estragaram? Não. Apodreceram? Não. Perderam a propriedade. Paulo fala com Timóteo sobre o dom. Não deixe apagar o dom que há em ti. Tem muita gente dentro das nossas igrejas que estão assim, perderam o dom. Quanta gente boa tinha dentro de si as propriedades de Jesus, do Espírito Santo, para ser um evangelista, para ser um pregador, um pastor, para ser um bom diácono, para ser um ministro de Deus. Quanta gente, e só perceberam
quando o tempo passou, porque há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito debaixo do céu. Sabe? Há um tempo, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Não sou eu que faço o tempo de Deus, sabe? Então, a primeira coisa que a laranja, que o fruto, que o cristão está subordinado, é o fator tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E a minha Bíblia diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama, cuida. Quem ama, faz. Quem ama, se preocupa. Quem ama, zela. Deus sempre está no lugar que nós colocamos Ele. Ele sempre está no lugar que nós deixamos Ele. E é por isso que tem muita gente no sofrimento. Tem muita gente que está dentro das igrejas, ali disfarçando, mas quando chega em casa, a casa não tem o que comer, não tem como pagar as coisas. Tem muito irmão que está com a luz cortada, que está devendo, que está comendo a comida que comeu na mesa hoje, no domingo, já está dividida para pagar de 4 vezes no cartão de crédito. Isso não é de Deus, irmão. Isso não é de Deus. Não é isso que Deus tem para os seus filhos. Pessoas que estão perdendo tempo e deixando o tempo de Deus passar na sua vida. É duro dar glória a Deus ouvindo isso, né, irmãos? É duro dar glória a Deus, né? É duro. A segunda coisa que nós estamos sujeitos, e o fruto está sujeito, é o espaço. Espaço. É o espaço. Se eu pegar essas laranjas bonitas que estão aqui, ó, e levar elas para um lugar úmido, molhado, lugar fechado, e deixar lá por uma semana, quando eu for lá procurar, elas vão perder a sua propriedade. Elas não são mais como estão aqui, prontas para o consumo, cheias de propriedades, como eu li aqui, para distribuir para as pessoas. Se eu for lá buscar, eu não vou achar mais as laranjas do jeito que elas estão. E assim acontece conosco. Quando nós frequentamos espaços, lugares inadequados, eu prometo não falar daquela boate em Santa Maria. Lugares inadequados, shows mundanos, frequentar botecos, bares. Esses lugares estão cheios de cristãos, gente boa, que perderam as suas propriedades, porque se esqueceram que eles também estão subordinados ao fator espaço. Nós também temos esse limite na nossa vida. Eu estou falando para filhos de Deus, porque quem não é filho de Deus está por conta própria, vai onde quer, faz o que quer, mexe com o que quiser fazer. Mas quem é filho de Deus, ele tem um limite que é colocado por Deus. Quando você deixa o tempo de Deus passar e perde as suas propriedades, da mesma maneira você que é um fruto sagrado de Deus, um fruto sagrado de Deus, fruto sagrado. Você não foi gerado no pé de fruto, você foi gerado lá na cruz do Calvário. Lá na cruz do Calvário. O sacrifício do Filho de Deus. Quando você se deixa amazanar em lugar inadequado, perde as suas propriedades. E não é à toa que o salmista diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz isso. Sabe, tem lugar certo para cristão estar, irmão. Tem lugar certo. E esse aqui é um lugar certo para vocês. Esse aqui é um bom lugar. Você fez uma boa escolha nessa noite.
Tem lugar que não foi feito para nós, irmãos. Que não foi feito para nós. Quanta gente boa perdeu a sua propriedade, não tem mais fé, não tem mais ânimo. E muitos já não estão mais no nosso meio. Quantas pessoas você conhece que cantavam na igreja, que louvavam na igreja, que eram diácono, que eram pregador, que todo mundo. Quantas pessoas, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos. Todos nós aqui conhecemos. Todos nós conhecemos pessoas assim, que estavam no nosso meio, e que não estão mais, perderam a sua propriedade. Você quer ver como é que fica uma laranja que perdeu a sua propriedade? Está podre, irmãos? Não. Pode até estar estragada, mas se você fizer um suco aqui dessa parte que está boa, o sabor vai ser outro. Sabe por quê? Ela perdeu a propriedade. Dá uma olhada para cá, galera aí de cima, dá uma olhada. Tem muito cristão assim, ó. O tempo de Deus está passando. Estão sendo armazenados em local inapropriado. Perdeu a propriedade, perdeu a sua origem, a sua condição original. E se eu pegar esta laranja, esse fruto que perdeu a sua condição original, e colocar ela aqui, ó, sabe o que vai acontecer, irmãos? Ela vai contaminar as outras. Certamente ela vai contaminar as outras. Interessante. Nós chegamos num ponto aqui interessante, né? Interessante e perigoso. Porque quando Deus falou comigo essa situação, eu comecei a pensar em algumas pessoas. Fatalmente você começa a pensar em algumas pessoas. A gente sempre conhece um crente Raimundo, que é um pé na igreja e outro no mundo. A gente sempre conhece, e a gente começa a pensar isso, sabe? Quando o fruto chega a ficar nesse ponto, ele, além de perder a sua propriedade, ele traz dentro de si o poder latente de contaminar outros. Ele adquire isso aí. Sabe, tem um vírus pernicioso ali, ó, que se deixar uma semana ali vai estragando tudo que está ali dentro. E diante disso, só existem 3 opções. A primeira opção, nós podemos tirar todas as laranjas boas da caixa e deixar só ela lá. Nós podemos tirar todas da caixa e deixar só ela lá. Nós podemos deixar a estragada, a podre, a sem propriedade dentro da caixa e fazer de conta que não está acontecendo mais. E aí nós erramos muito nisso. Eu conheço muito pastor que, por causa do dízimo de alguns chantagistas que tem dentro da igreja, não toma posição e não toma atitude. Não toma posição, não vou falar nada com o irmão, não vou falar nada com o irmão, porque senão eu estou precisando, a igreja precisa. Não, a igreja não precisa desse tipo de gente, não. A igreja não precisa, não. Eu não preciso desse tipo de pessoa, não. Eu não preciso, não. Eu preciso de filhos, de gente que faz sem interesse, de gente que faz acreditando, de gente que busca em primeiro lugar o reino de Deus a qualquer custo, porque sabe que as outras coisas lhe serão acrescentadas. Sabe? E a terceira opção que nós temos é simplesmente tirar a podre sem propriedade do meio das outras para não contaminar as demais. Qual das 3 opções você acha mais razoável?
A primeira, a segunda ou a terceira? Ei, igreja? Vamos lá? É a terceira, não é? Sim ou não? É, tirar está ruim fora, né? E é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. É por isso que você encontra alguém que era da igreja lá no mundão. Às vezes a pessoa esconde o cigarro, às vezes a pessoa dá volta porque está bebendo, às vezes a pessoa está na droga. Sabe? É assim que Deus faz. Sabe? Você vê alguém que estava cantando, louvando, você vê alguém que estava evangelizando, pregando no mundo, no bar, perdido, desviado. Sabe por quê? O tempo passou. O tempo passou e ele não quis usar as suas propriedades. Ele não quis fazer o que Deus chamou ele para fazer. O tempo passou e ele não quis. Ele se deixou armazenar num lugar inadequado. Ele foi fazer reunião, ele foi buscar alegria, ele foi buscar prazer, ele foi buscar companheirismo no mundo que jaz no maligno. No mundo que jaz no maligno. A minha Bíblia diz assim: filhinhos, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não está nele. Irmãos, não tem renovação e nem restauração sem passar pela verdade. Não tem. Não tem. Nós temos que parar de mentir para nós, dizer que nós estamos fazendo o que podemos para Deus. Porque das 24 horas que nós temos todo dia, maior parte do tempo nós investimos na nossa vida. E quando não investimos na nossa vida, estamos descansando. Quantos de nós não vai para casa e muitas vezes fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do líder, fala mal do pastor, sem saber que está semeando uma semente maldita para os filhos, para as pessoas que ainda não conhecem Jesus, pessoas que podiam e deviam estar produzindo fruto, usando as propriedades que Deus deu, mas está agindo de forma inadequada, perdeu a propriedade. Perdeu a propriedade. Perdeu. E sabe por quê? Porque além de perder as suas propriedades, Deus tirou ela de lá para não contaminar as outras pessoas. Deus tira, não é agradável, mas Ele tira. Deus olha e diz: você teve o seu tempo, não quis usar a sua propriedade. Você teve a oportunidade, mas não quis, preferiu ficar em lugares que comprometeu as suas propriedades. Você perdeu e agora não pode ficar. Preste atenção, é algo muito interessante. Se isso fosse feito, isso que eu fiz, mostrei para vocês aqui, uma caixa de laranja cheia de ouro, e eu botar essa estragada aqui e contamina. Mas e se eu fizer o contrário? Se eu fizer o contrário, e se eu pegar essas laranjas boas, todas que estão aqui, que são bonitas, então eu até experimentei uma para poder falar com mais propriedade, e trouxe. E se eu pegar essas laranjas e colocar aqui, olha aqui, se eu pegar essas laranjas boas e colocá-las aqui no meio, se eu colocar uma ruim ali dentro, eu vou comprometer e contaminar as outras. Então, se a lógica é essa, eu vou colocar as boas aqui e as boas vão contaminar as ruins, ou vão transformar as ruins em boas novamente, não é verdade? É assim que acontece? Sabe aquela moça que arrumou um namorado lá no mundo e que fala assim: eu estou ganhando ele para Jesus? Você conhece alguém assim? Você conhece? Hã? Ó, Jeová está tirando a tomada. Irmão, na verdade dói, mas é verdade. Nós temos que parar com esse negócio do oba-oba. Vamos pular, vamos dançar, vamos cantar, mas vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. A verdade é essa.
Invertendo esse processo, eu não vou conseguir o resultado que eu tenho. Sabe por quê? A história mudou. Sem propriedades, o tempo passou. Essas laranjas, elas perderam as suas propriedades. Tiveram o seu tempo, mas não fizeram. Não ganharam almas, não fizeram o trabalho, o tempo passou e tudo acabou. Irmãos, existe algo aqui interessante. As propriedades que estão dentro das boas não podem ser colocadas sem o processo do nascimento. Elas não foram enxertadas aqui, elas nasceram aqui. Elas nasceram aqui. É por isso que uma ali não passa para outra. É por isso que não muda o fato de eu mudar o processo, de eu inverter o processo. Assim como a laranja boa está em contato com a ruim, e a ruim, a laranja boa em contato com a ruim contaminada, a ruim não consegue mais reverter o processo porque ela perdeu a propriedade. A Bíblia diz que tinha um homem que procurava Jesus toda noite. Jesus pregava e ele era uma pessoa influente, religiosa, estimada, respeitada, conhecedor da lei, uma pessoa acima de qualquer suspeita, e que procurava Jesus toda noite. Toda noite ele tinha contato com Jesus. Ele ia à igreja que Jesus estava, ele assistia a pregação, ele assistia a palavra, mas preste atenção numa coisa: o contato não dá ou não devolve a condição original. O contato, só o contato, que nós podemos também chamar de religião, não devolve as propriedades. O que dá originalidade, o que dá propriedade é o nascimento. Isso aqui nasceu aqui. Tudo que eu li nasceu aqui, nasceu no pé, não é o contato. Nicodemos ficava com Jesus, ele tinha contato, mas não tinha vida eterna. Ele tinha conhecimento da lei e da religião, ele era visto, ele tinha carteirinha de membro, ele dava carteirada, ele tinha vestes bonitas, sacerdotais até, ele tinha muitas coisas, mas ele não tinha a vida eterna. E ele foi falar com Jesus: por que é que eu venho aqui, tenho contato com o Senhor, vejo o Senhor curar, vejo o Senhor fazer isso, fazer aquilo, e eu não me sinto salvo? Jesus falou com ele: irmão, as propriedades que você precisa dentro de você não vem com contato, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. É só o nascimento, é só o novo nascimento, sabe? Propriedade espiritual. Irmãos, é por isso que tem tantas pessoas decepcionadas dentro da igreja, tantas pessoas frustradas dentro da igreja, pessoas que vêm todo dia, têm contato, mas a vida não muda. Sabe por quê? Não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Não batizou, tomou banho, não tomou decisão, não deixou o Espírito Santo trabalhar. É gente de natureza ruim, dura serviço, gente que quer impor condição para Deus, gente que quer impor condição para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu já falei nesse altar aqui. Abrindo uma igreja cristã contemporânea, o nome é bonito, mas é a igreja de Goiás. Igreja cristã contemporânea, e está cheio de gente. O dízimo lá é bom, as coisas lá são boas, só carrão parado na porta. Sabe quem são eles? Cantam e louvam, que é uma maravilha. Se tem uma coisa que esse povo faz, é fazer bem feito. Eles fazem bem feito, bem feito. O pastor falava ontem na minha igreja, na minha pregação. Há 2 anos atrás, a manequim mais bem paga do mundo era uma tal de Léa de homem, nasceu Luciano, com o pé desse tamanho, filho do Toninho Cerezo.
Filho do Toninho Cerezo. Filho do Toninho Cerezo. Nasceu e foi ficando com os trejeitos, papai batia, papai falava, papai ignorante, e falava, e foi descendo, e ela foi impondo. E quando chegou no mundo da moda, para disputar espaço, não foi disputar espaço com gente igual nós, foi disputar espaço com as mulheres mais lindas do mundo. Eu não posso falar aqui porque eu falei não. Foi disputar espaço com as mulheres mais lindas do mundo. E faltava para ela uma coisa. As mulheres tinham que olhar para ela, mas nós temos uma coisa que você não tem. Ela não resolveu isso. Foi lá, cortou e fez uma cirurgia e fez. E passou a ser a modelo internacional mais bem paga do ano de 2010. Eles fazem bem feito, irmãos. Fazem bem feito. O Dedé trabalha bem. Faz bem feito. Essa situação que nós estamos. Então criou-se uma igreja cristã contemporânea. Pastora, sabe para quê? Eu quero servir a Deus. Mas eu quero servir a Deus do meu jeito. Eu quero servir a Deus, mas eu não abro mão de rodar minha bolsinha. Eu quero servir a Deus, mas eu sou desse jeito e não abro. Irmãos, às vezes nós estamos dentro da igreja, não bebemos, graças a Deus, não fumamos, não roubamos, não prostituímos. Mas quantas coisas nós deixamos de fazer na condição de filho, na condição de aceitar Jesus para produzir um fruto? Cadê o seu fruto, irmão? Quantas vezes tem muita família na igreja que é tradicional, mas a pessoa, o marido, a esposa, o pai, a mãe, seja lá quem for, nunca fez nada para Deus, nada, a não ser vir à igreja. E aquilo que a irmã falou aqui, se eu não for, não tem louvor, se eu não for, não tem culto. Se o pastor não me vê lá, meu telefone toca, ele diz, não viu o senhor da igreja hoje? Ah, vai catar coquinho. Isso não é de Deus, é um negócio de questão. Isso não é de Deus, é um negócio de questão. O Nicodemos era o cara, era o The King of Black Vocation, o rei da cocada preta. Ele tinha tudo, menos a salvação. Menos a salvação. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, Jesus? Você tem que nascer de novo, irmão. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Sabe? Eu vou dizer para você uma coisa. Jesus disse: você precisa estar em mim e eu em você, para você produzir muito fruto, sabe? Para você ter as minhas propriedades. As minhas propriedades. Olha aí para as duas caixas. Dá uma olhadinha. Isso aí pode ser um espelho. Isso aqui pode ser um espelho. Em qual delas nós nos encaixamos? Deixa eu ser generoso com você. Em qual delas? Às vezes a gente está olhando e comparando para ver aonde eu me adapto melhor. Porque eu posso mentir para o pastor, eu posso mentir para eles, posso bater o pé, posso chorar, posso ficar com raiva e ir embora para outra igreja, mas eu não tenho como mentir para Deus. Deus sabe o que eu estou fazendo. A palavra ainda não me chegou à boca e Deus já sabe o que eu vou falar amanhã. Ele sabe o que eu faço. Ele sabe disso. Dá uma olhadinha aí, irmãos. Dá uma olhadinha nesse balaio e vê aí. Sabe? O que significa isso aqui, irmãos? Quando o cristão está assim, o que significa? Pastor, significa o quê? Se eu descobrir que eu estou assim, significa que eu acabei
significa que não tem mais esperança para mim. Olha aqui, pastor, não tem jeito mais de eu voltar a ser como era. Não tem jeito mais de eu readquirir as minhas propriedades, as propriedades que foram colocadas em mim quando eu nasci de novo, quando eu aceitei Jesus. Como que eu faço agora? Como é que eu vou fazer, pastor? Eu perdi as minhas propriedades. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Sabe, tem muita gente que é assim, teve o seu tempo, não aproveitou o seu fruto, perdeu as propriedades, sabe, não aproveita mais nada, nem a casca, nem o bagaço, nem a polpa, nem o suco. Mas tem algo que é maravilhoso aqui. Tem algo que, mesmo dentro dessa aqui, ó, tem algo que eu não falei ainda. Tem algo que está aqui dentro que não foi contaminado. Tem algo que está aqui dentro que está intacto. Tem algo que está aqui dentro que é a semente. E se você plantar, se você deixar, ela vai nascer de novo. Vai nascer na sua vida de novo. Com propriedades iguais, originais, aquilo que Deus te deu. Com as mesmas propriedades de Deus. Aleluia. E aí? Aí dentro de você. Aí dentro de você. Você tem dentro de você, uma semente que pode produzir qualquer coisa.